Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão no âmbito do Açores Entre Mares 2020. Está a decorrer desde o dia 20 de maio, Dia Europeu do Mar, e termina amanhã, dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos. Esta é uma iniciativa da Direção Regional dos Assuntos do Mar e é um prazer ter hoje connosco a Mónica Silva, que é licenciada em Biologia Animal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutorada em Biologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, e atualmente é investigadora auxiliar do IMAR, Instituto do Mar, e investigadora convidada do Woods Hole Oceanographic Institution, nos Estados Unidos. Há mais de 20 anos que a Mónica se dedica à investigação da ecologia comportamental de cetáceos, nomeadamente ao estudo da relação entre os cetáceos e os habitats marinhos nos Açores, e o comportamento acústico dos cetáceos e impacto das atividades humanas, como pesca e whale watching, sobre estes animais. Nos últimos anos, a Mónica tem-se dedicado também a estudar o ruído submarino dos Açores e os possíveis efeitos do ruído nas populações de cetáceos. Durante esta sessão, vamos convidar também a nossa assistência a deixar comentários e questões que gostariam de ver respondidas em direto pela Mónica, a quem agradecemos ter aceito este desafio, e passo-lhe então a palavra para nos explicar em que consiste o ruído subaquático, que é um tema ainda pouco conhecido. Olá, Wanda, e boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É verdade, o ruído subaquático é ainda um problema pouco conhecido, começou a ser estudado mais recentemente. E, no fundo, o que é o ruído? O ruído consiste e resulta da introdução de energia no meio aquático, e essa energia, no fundo, transmite-se através de ondas de pressão ou ondas mecânicas, de uma forma muito semelhante à propagação e à transmissão, por exemplo, de algum tipo de ondas sísmicas. Claro que o ruído não é todo igual. Por exemplo, o ruído dos sons mais graves, que são ruídos de baixas frequências, transmite-se e viaja por distâncias muito maiores, portanto propaga-se muito mais longe do que os ruídos, enfim, mais agudos, que são de mais altas frequências. E por outro lado, esta propagação do ruído também varia muito consoante uma data de condições, por exemplo, do mar, não é? A propagação varia consoante a temperatura, tende a ser maior em temperaturas mais altas, varia também com a pressão, portanto é maior em pressões mais elevadas. Por exemplo, quando nós olhamos para o mar e para a coluna d'água, isto significa que o ruído propaga-se mais longe, viaja mais e mais depressa nas águas superficiais, porque são mais quentes. Depois aí, a meio da coluna d'água, quando a temperatura começa a baixar e a pressão ainda não é muito elevada, significa que o ruído tende a propagar-se mais lentamente, portanto viaja a menores distâncias, e depois no fundo do mar, a grandes profundidades, onde a pressão é novamente muito elevada, o ruído volta a viajar de forma mais rápida, portanto atinge maiores distâncias e mais depressa. E portanto o ruído varia muito, e a forma da propagação do ruído varia muito consoante as características do meio marinho onde estamos e dos locais onde nos encontramos, e obviamente também com a fonte que produz esse ruído, não é? No fundo, o tipo de atividade humana que é responsável pela introdução desse ruído, não é? Então, o som vai se propagar mais depressa na água do que no ar e, portanto, as espécies marinhas que vivem no oceano podem provavelmente ser afetadas por estas fontes de ruído. Então, quais é que são as espécies, as comunidades oceânicas que poderão ser mais afetadas pelo ruído subaquático? Depende muito do tipo de ruído, lá está. Por exemplo, os ruídos mais fortes, portanto mais altos, com maior intensidade de som, podem provocar danos inclusivamente no fisiológicos ou físicos nos animais.
Entre as espécies mais afetadas estão os cetáceos, as baleias e os golfinhos. E nestes sons de muito fortes, muito altos, já se demonstrou que podem provocar lesões no ouvido interno dos animais, podem provocar, essas lesões levam à perda auditiva dos animais, que pode ser permanente ou pode ser apenas temporária. Os animais podem recuperar depois a audição mais tarde. Demonstrou-se efeitos nos peixes, inclusivamente a morte de alguns animais quando estão muito perto da fonte de ruído. Já se demonstraram efeitos em cefalópodes, em grandes lulas, que foram encontradas mortas no Mediterrâneo e tinham determinadas células do corpo destruídas, digamos que pela onda da energia, não é? Portanto, por esta onda mecânica que se propaga com a introdução de som. Estes sons muito fortes que podem provocar este tipo de danos são muitas vezes sons ou ruídos associados, por exemplo, a explosões subaquáticas, quando se fazem construções na costa, nos portos, quando se utiliza, por exemplo, em determinadas zonas no Mar do Norte, estão-se a fazer grandes áreas de eólicas na água, porque obviamente são baixas profundidades, têm extensões enormes de eólicas, e essas eólicas, para serem obviamente cravadas no mar, utilizam-se grandes perfuradoras que fazem sons semelhantes quase que parecem pequenas explosões, e esse tipo de sons muito fortes, muito altos, provocam grandes danos dos animais, danos físicos. Também existem alterações da área de distribuição dos animais, portanto muitas vezes estes sons são tão prejudiciais e tão perturbadores para os animais que já se documentaram em várias ocasiões os animais abandonarem as suas áreas, podem ser áreas importantes para os animais, de alimentação, de reprodução, etc. E os animais deixam essas áreas, às vezes por períodos de semanas não regressam. Isto após o som, quer dizer, portanto, se o som for continuado, os animais permanecem, digamos que fora dessas zonas. Mesmo quando os sons param, muitas vezes os animais mantêm-se afastados dessas áreas. E depois temos sons que são muitas vezes menos intensos, menos fortes. Por exemplo, os sons provocados pelas embarcações são sons que tendem a ser muito presentes, porque há sempre barcos em qualquer lado, não é? Mas são sons que geralmente são sons que são pouco fortes, e quando é assim, os efeitos não são ao nível de geralmente dos animais saírem da área ou terem lesões, mas são muitas vezes alterações de comportamento. Existem vários trabalhos que demonstram que os animais, muitas vezes perante o ruído das embarcações muito forte, muito constante, deixam de se alimentar, param de se alimentar momentaneamente, alteram o seu tipo de vocalizações, alteram o seu comportamento, tendem a evitar um pouco a zona onde o ruído está mais presente, embora não se afastem da zona por períodos de semanas, etc. E, portanto, existem vários efeitos negativos documentados sobre os animais. Assim, em termos dos grupos gerais, o grupo dos cetáceos, das baleias e golfinhos são o grupo onde até agora se documentaram mais efeitos negativos, onde esses efeitos são mais severos, mais gravosos, mas quando os sons são muito fortes, como comecei por dizer, existem efeitos documentados basicamente ao nível de toda a cadeia marinha. Portanto, pensa-se que poderá afetar o plâncton, o krill, os peixes, os cefalópodes, etc. Portanto, na verdade, há aqui um risco com a introdução de ruído e de determinados tipos de ruído mais fortes, que se afete todo o ecossistema marinho, com a maior parte dos organismos que estão lá presentes, não é? Em suma, então, podemos ter efeitos continuados no tempo, como é o caso do tráfego marinho, que é menos intenso, mas pode ser prolongado devido aos canais de navegação, por exemplo, e temos também efeitos concentrados esporádicos,
por exemplo, a prospecção sísmica, ou mesmo treinos militares que envolvam explosões, ou explosões para construção, obras marinhas, que têm um efeito imediato e que pode ser catastrófico e mesmo mortal no caso de algumas espécies, não é? Então temos um conjunto de atividades humanas que podem produzir este ruído e ter diferentes efeitos consoante a sua intensidade ou longevidade no tempo. Eu diria que... Sim. Eu diria que não há atividade humana no mar que não provoque ruído, não é? Nós hoje em dia, quer dizer, as atividades humanas no mar são cada vez mais diversificadas, quer dizer, antes nós pescávamos, viajávamos em barcos, mas hoje em dia temos um conjunto muito vasto de atividades que nós fazemos. Antes as atividades estavam mais concentradas junto à costa, não é? Porque até por limitações, enfim, logísticas, o homem não tinha ainda a capacidade para ir pescar para zonas muito fundas, não viajava tanto, não havia tantos barcos, tantos navios a cruzar o oceano, não se construíam eólicas, por exemplo, no mar, não é? E, portanto, hoje em dia nós temos atividades muito, muito distintas, todas elas geradoras de ruído, e temos cada vez mais atividades em mais locais do oceano. Portanto, basicamente, hoje em dia, eu penso que não deve haver praticamente zona do oceano onde o homem não esteja presente de alguma forma e onde não existam atividades geradoras de ruído, não é? Portanto, é uma presença constante e um ruído constante. Como dizias, e muito bem, depois há ruídos que são permanentes, que são quase contínuos, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos do dia. É o caso do tráfego marinho, quer dizer, em determinadas zonas, em rotas principais. Olha, no Mediterrâneo, por exemplo, é a zona do mar, não é? No nosso planeta, onde existe um nível de ruído mais elevado, porque existe um enorme tráfego marítimo no Mediterrâneo, existem milhões de embarcações a utilizar o mar Mediterrâneo diariamente, e portanto o ruído está sempre presente, é constante. Noutros casos, por exemplo, atividades militares que utilizam sonares muito potentes, ou prospecção sísmica de petróleo, de gás natural, são geradoras de ruído muito intenso, muito forte, portanto este pode provocar danos físicos nos animais e levar até à morte, nomeadamente, mas geralmente são atividades pontuais, são localizadas no espaço e no tempo também, não é? Portanto temos estes dois tipos de efeitos e de impactos na vida marinha. Então, como é que chegámos ao ponto de hoje em dia em que finalmente houve uma percepção global de que devemos, se calhar, talvez preocupar-nos com a poluição sonora no mar? E então, porque é que só agora tomamos consciência destes efeitos negativos potenciais para as espécies? Eu penso que é um conjunto de várias circunstâncias. Por um lado, nós agora temos, a investigação tem agora os instrumentos necessários, capazes de medir o ruído e, portanto, nos apercebermos de que o ruído é uma ameaça constante ou muito forte em todo o lado. Por outro lado, também essa tecnologia nos permitiu começar a perceber melhor algumas das consequências dos impactos negativos do ruído nas diferentes espécies marinhas. E por outro lado, aquilo que estávamos a dizer há pouco, a atividade crescente do homem, a ocupação cada vez maior dos oceanos por parte do homem, a diversificação das atividades. Portanto, no fundo é um conjunto de coisas. A verdade é que nós agora, enfim, nós investigadores que trabalhamos nesta área, começámos a tomar consciência de que o ruído está sempre presente, está associado à maior parte ou a todas as nossas atividades humanas e que, como dizíamos, já não há quase ponto no oceano, no mar, onde ele não esteja lá. E, portanto, começámos cada vez mais a estudar potenciais efeitos, a percebermos que esses efeitos não acontecem só na espécie A ou B ou C, muitas vezes são transversais a uma série de organismos marinhos e, portanto, começámos a tomar consciência
enfim, da ameaça que é o ruído para a biodiversidade marinha, até para o próprio funcionamento dos ecossistemas marinhos e, portanto, enfim, dos perigos que o ruído pode implicar em termos da conservação dos oceanos. Pois é, porque de facto trata-se de uma ameaça invisível. Então, como é que se estuda? Tem havido investimento na investigação nos anos recentes sobre esta problemática? Tem havido projetos de investigação? Os políticos estão sensibilizados, estão a investir nesta pressão para os oceanos? Sim, eu penso que há nos últimos, enfim, 10 anos, começou-se com esta tomada de consciência, não é? Com o conhecimento dos perigos e, portanto, com a tomada de consciência por parte dos decisores políticos desses perigos, começou a haver mais investimento nesta área, não só na parte da investigação do ruído, como na busca, na procura de formas de o minimizar, digamos assim. É impensável nós acharmos que as atividades humanas no mar vão parar, mas obviamente que o homem tem que ter a capacidade de reinventar algumas dessas atividades humanas e de procurar formas de minimizar os impactos. Como é que se estuda o ruído? Bom, pode-se estudar por medições diretas do nível de ruído e isso faz colocando hidrofones, no fundo são microfones, mas que funcionam dentro da água, portanto colocando hidrofones em diferentes pontos e esses hidrofones ficam no fundo do mar, no fundo a gravar o ruído e é com base nesses registros acústicos que depois se consegue medir o ruído provocado pelas diferentes atividades humanas e perceber melhor as próprias características desse ruído, lá está, se é um ruído mais grave, se é um ruído mais agudo, se o ruído está sempre presente, se é pontual, etc. A outra forma é fazendo modulação. Portanto, percebendo a partir das características, portanto, a partir do momento em que nós conhecemos as características das diferentes fontes do ruído, tentar perceber onde é que essas fontes, digamos que se localizam, onde é que elas ocorrem, quando é que elas ocorrem, e depois, a partir daí, tentar construir, desenvolver modelos que permitam calcular a propagação do ruído no mar, até onde é que se propaga, como é que se propaga, não só na distância horizontal, mas também ao longo da coluna d'água, portanto em profundidade, para depois percebermos precisamente quais são as espécies que poderão ser mais afetadas, quais serão as espécies que poderão ser mais sensíveis a este tipo de ruído. Tinhas aí alguns exemplos de ruído subaquático para as pessoas terem uma noção das atividades e o tipo de... Sim, porque eu penso que as pessoas, enfim, existem muitos documentários que mostram os sons, por exemplo, das baleias, dos golfinhos, eu acho que as pessoas já os conhecem perfeitamente e se calhar conhecem menos bem os sons provocados por algumas atividades humanas e, portanto, penso que agora se calhar que já falámos um bocadinho, era uma boa altura de mostrarmos alguns desses exemplos de sons. Isto é um som de um navio, é o som... Eu não sei se as pessoas conseguiram ouvir. Penso eu. Não, eu não estou a conseguir ouvir, eu não sei se as pessoas depois conseguem ouvir. Podemos deixar os links nos comentários e depois as pessoas, enquanto estão a visualizar aqui a transmissão, poderão clicar e ouvir. Sim, acho que poderão ouvir a tua explicação em simultâneo. Pronto, mas no fundo o que estão aqui são exemplos, as pessoas estão aqui a comentar que não se ouve, é uma pena, mas vamos deixar então os links para as pessoas poderem experimentar a ouvir, e há aqui alguns exemplos, por exemplo, era um som do navio, era um som de um barco com motor fora de borda, as pessoas vão notar, as diferenças são óbvias, um som do navio é o tal som mais grave, para nós soa-nos mais cavo, até faz uma certa reverberação, o som
do motor fora de borda já é um som mais agudo, soa também mais alto. E depois aí era também uns exemplos de uns sonares e de umas sondas que são sondas comerciais, são aquelas sondas que muitas vezes estão nos barcos, nos pequenos barcos de pesca, até nos barcos de recreio têm essas sondas. E portanto agora o exercício e digamos que o desafio é as pessoas imaginarem estarem, por exemplo, viverem num sítio dentro de sua casa, por exemplo, e terem aquele som do navio 24 horas por dia, sobre 24 horas por dia, dentro da sua casa, não é? Que é o seu habitat, onde as pessoas se refugiam, onde as pessoas se vão refugiar, vão descansar, se vão alimentar. E, portanto, eu penso que se nós começarmos a pensar e transformarmos isto à nossa escala e à nossa vivência, eu acho que as pessoas vão começar a perceber de como o ruído pode ser altamente perturbador e incomodativo. Portanto, é isto que os animais muitas vezes experienciam, principalmente os animais que vivem em determinadas zonas que, como dizíamos, têm níveis de ruído muito altos, contínuos, sempre presentes, constantemente. Eu consigo imaginar um paralelismo. Tive pessoas agora neste período de confinamento Covid que se queixaram bastante, estavam em casa e era todo o dia ouvir barulhos de obras, porque os vizinhos entretanto lembraram-se de fazer obras e então quem estava em teletrabalho estava ali num sufoco com o barulho das betoneiras e berbequins e máquinas afins. E acho que podemos fazer talvez um pequeno paralelismo com aquilo que se passa com os animais no mar e com os que estão sujeitos todos os dias. Eu costumo dar um exemplo que é um pouco extremo, eu admito, mas eu acho que nós, seres humanos, nos conseguimos pôr bem nesse papel, que é, enfim, todos nós, quando éramos novos, alguns de nós ainda frequentam discotecas, não é? Por exemplo, não é? E gostamos de ir à discoteca, mas é impensável, acho eu, vivermos dentro de uma discoteca 24 horas por dia com aquele ruído, com aquele nível de ruído, não é? E, portanto, em alguns casos, em alguns sítios, é deste nível de ruído que nós estamos a falar, não é? Para os animais que vivem no mar. Eu devia ter começado por dizer antes, quando perguntaste sobre as espécies mais sensíveis, os cetáceos, mas não só, muitos peixes também, por exemplo, utilizam o som para tudo. Os animais utilizam o som para comunicarem uns com os outros, utilizam o som para encontrarem o seu alimento, utilizam o som para perceber o meio marinho, por exemplo, para detectarem obstáculos, para detectarem um barco, para obviamente detectarem-se uns aos outros, para detectarem um predador. Portanto, se nós temos níveis de ruído muito altos e muito constantes nas áreas que estes animais utilizam, isto significa que nós estamos a interferir com a capacidade dos animais de se ouvirem uns aos outros, de ouvirem o som das suas presas, de ouvirem o som de um predador de quem têm que fugir, de ouvirem o som de uma ameaça qualquer. E, portanto, é o tipo de interferência que o ruído pode fazer em diversos animais, não é? Tivemos ali um comentário que não é diretamente sobre o ruído no mar, mas sobre o smog, que não está diretamente relacionado, mas eu vou aproveitar a ponte para fazer uma pergunta que está relacionada com a problemática que estamos a falar aqui, que é o ruído subaquático. Então, qual é a solução? Há alguma forma já estudada ou que esteja a ser estudada para se mitigar, diminuir o efeito do ruído subaquático, ou pelo menos tentar, por exemplo, é possível criar reservas no oceano livres de ruído? Criar zonas para proteger as espécies do ruído subaquático? Há locais do mundo onde se estão, por exemplo, a desviar rotas de tráfego mais intensas, mais utilizadas, porque se sabe que essas rotas coincidem, se sobrepõem com, por exemplo, áreas de alimentação ou reprodução ou descanso muito importantes para determinadas espécies de baleias, por exemplo, nos Estados Unidos e na costa atlântica do Canadá e na costa atlântica dos Estados Unidos. Eu penso que as pessoas sabem, existe uma espécie de uma baleia de barbas que está extremamente ameaçada. Pensa-se que existem cerca de 400 indivíduos nessa população. A população que existia neste lado do Atlântico, na zona da costa europeia, também nos Açores,
está praticamente extinta, ou pensa-se que está extinta mesmo, e portanto restam esses 400 animais desta espécie que existem ao longo da costa canadiana e atlântica, e obviamente é uma espécie muito ameaçada, e quer os Estados Unidos, quer o Canadá, já introduziram diversas medidas de mitigação da perturbação do ruído, e essas medidas consistem em desviar determinadas rotas ou obrigar os navios a reduzir a velocidade quando estão nessas áreas em que se superpõem com áreas importantes dos estácios. E porquê? Porque o ruído tende a aumentar. No caso, o ruído das embarcações, claro, tende a aumentar quando as embarcações navegam a velocidades maiores. Não é o único fator, o tipo de casco do navio, o tipo de hélice, tudo isso são fatores que contribuem para o aumento do ruído, mas a velocidade é também um fator. E, portanto, estão-se a obrigar os navios a desviarem-se, estão-se a obrigar os navios a andarem um pouco mais devagar em determinadas zonas por causa do ruído. Outra alteração é precisamente esta que se está a estudar. Está-se a estudar hélices, tipos de hélices e formas de cascos de navio que podem diminuir o ruído radiado a partir do navio, não é? Portanto, o ruído é gerado e depois irradia a partir do navio para o mar, não é? O ruído irradia-se por milhares de quilómetros, é preciso também as pessoas terem noção, não é? No caso, por exemplo, do ruído da sísmica submarina, que é provocado por aqueles canhões de ar, utilizado na prospecção do petróleo e do gás natural, esse ruído viaja milhares de quilómetros. Nós temos hidrofones que detectam o ruído de atividades sísmicas provocadas pelo homem, não é? Portanto, destes canhões de ar a mais de 1000 quilómetros. E no caso do ruído das embarcações, por exemplo, de um cargueiro, esse ruído propaga-se a cerca de 500 km de distância quando as condições assim o permitem e não há barreiras. E, portanto, isto significa que, de facto, temos que diminuir esta radiação e esta propagação do ruído dos navios, por exemplo. E uma das formas é investigar tipos de hélices que geram menos ruído, e investigar formas de cascos, tipos de cascos, características de cascos, até materiais de construção de navios que podem produzir e fazer com que o ruído irradie menos também. E, em alguns casos, se calhar temos que, de facto, adotar medidas um pouco mais radicais, de, em algumas zonas, reduzir o tráfego marítimo, se calhar, em algumas zonas, afastar as rotas de determinadas zonas. É um caso do ruído das embarcações. No caso de determinados ruídos, os tais mais intensos, mas que são mais pontuais e mais localizados, o ruído da sísmica, da atividade sísmica de prospecção de gás e de petróleo, o ruído das escavações de estacas, dos explosivos, das construções ao longo da costa, só há uma forma de nós controlarmos, é de facto evitarmos esse tipo de atividades em determinadas zonas onde sabemos que elas vão ter um impacto grande sobre espécies mais sensíveis e que têm problemas de conservação maior. E, portanto, nesse aspecto, eu penso que são atividades que nós conseguimos controlar, muitas delas são obviamente o petróleo, o gás natural e tudo isso constituem já necessidades do homem, ou matérias-primas que são necessárias para o homem, mas eventualmente há aqui outras políticas que têm que começar a ser adotadas para evitar determinados tipos de atividade que são verdadeiramente uma ameaça para os oceanos e para a biodiversidade marinha. No que acabaste de dizer, já está a ser implementada ou já existe alguma legislação regional, nacional, internacional, no sentido de precisamente controlar, regular as atividades geradoras de grande ruído e de forma a tentar, de alguma forma, mitigar, como explicaste agora, os seus efeitos? Já há algum trabalho feito nisso ou ainda está muito numa fase precoce? Não, e inclusivamente aqui na região existe legislação internacional, europeia e nacional e regional que impede
a introdução de níveis de ruído que se sabe que podem afetar as espécies marinhas, não é? Também existe alguma legislação e existe, digamos, que um controlo de atividades humanas que são geradoras de ruído, esse ruído pontual muito forte, e que obrigam, por exemplo, as empresas de prospecção do óleo, do petróleo e do gás natural, e que utilizam essa sísmica, obrigam a ter observadores a bordo para parar a atividade quando há cetáceos presentes na área. Por exemplo, a Marinha que utiliza sonares muito potentes que já se provou que foram responsáveis pela morte de centenas de golfinhos e de baleias, não é? Essas atividades são controladas, são extremamente restritivas e a legislação é muito restritiva em relação a ela. Agora, ainda se pratica. Não é? É preciso as pessoas terem consciência que o facto de haver legislação, de haver medidas, etc., não implica que essas atividades não continuem a acontecer, porque obviamente existem interesses muito fortes que sobrepõem muitas vezes às prioridades de conservação. Nós sabemos, não vale a pena dourar a pílula, como se costuma dizer, não é? Ou tapar o sol com a peneira. Mas para dizer que sim, está-se a trabalhar nisso e ao nível de legislação as coisas estão a melhorar a pouco e pouco, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para podermos afirmar de que a questão do ruído subaquático é uma ameaça minimizada, não é? O Nuno Maciel está-me aqui a fazer uma pergunta. Será que é preciso chegar à extinção de algumas espécies para agir duro e forte? Pois, infelizmente, em alguns casos, e não é só na questão do ruído, todos nós temos montes de exemplos ao longo da nossa história de diferentes atividades humanas em que, de facto, chegámos ao ponto de chegar à extinção ou praticamente à extinção de algumas espécies para que nós coletivamente decidíssemos já chega, não é? Já chega e temos que acabar com esta ameaça, não pode continuar. Mas esperemos que não, esperemos que não. Digamos que eu penso que hoje em dia também há um nível de consciência dos decisores políticos que não havia antigamente e mais importante ou tão importante do que a consciência dos decisores políticos é a consciência de nós todos, é a consciência das pessoas, e eu penso que hoje em dia as pessoas estão muito mais alerta para estas problemáticas do que, obviamente, aqui há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás, e portanto as pessoas ajudam a fazer pressão e exigem mudanças e aí eu penso que é muito difícil aos decisores políticos não atuarem quando as pessoas exigem as mudanças, não é? Sim, já diz a máxima, conhecer para proteger. Quando as pessoas ficam sensibilizadas e se identificam com as causas da conservação, acabam por querer fazê-las valer e fazer força junto dos políticos para elas serem implementadas de alguma forma. Aproveitando também esta parte do discurso, o que é que tu achas em relação aqui aos Açores, se há diferenças em relação a esta pressão do ruído subaquático com outras partes do mundo altamente industrializadas e muito desenvolvidas? Tens uma perspectiva que queiras partilhar connosco? Claro, obviamente, como dizes, o nível ou a intensidade das atividades humanas no mar dos Açores não se compara com aquela que acontece na maior parte das zonas, principalmente ao longo das zonas costeiras, da maior parte dos continentes, dos países e dos mares, não é? Aqui, obviamente, nós estamos numa zona muito perto de rotas de tráfego muito intenso, porque, claro, os navios cruzam o Atlântico de um lado para o outro, mas esse tráfego, o tráfego mais intenso dos cargueiros, dos navios que transportam combustível, etc., tende-se a fazer mais afastado das ilhas. Algumas milhas das ilhas, nós às vezes vemos passar assim no horizonte. E claro que só aqueles que vêm às ilhas, não é? Só
só aqueles navios que vêm aos nossos portos é que tendem a aproximar-se mais da costa das ilhas. E, portanto, só isto é o suficiente e justifica para que os níveis de ruído aqui na região sejam substancialmente inferiores às da maior parte dos locais do mundo. Também não temos muitas das atividades, obviamente pelas características das nossas costas, não é? Que são muito profundas, quer dizer, o mar rapidamente atinge 500 metros de profundidade, aqui já renta as ilhas, não é? Muito perto das ilhas. Claro que não temos eólicas, temos pouca construção na costeira, existem as obras dos portos, algumas dragagens de inertes, não é? De areias, etc., mas comparado com a maior parte dos locais do mundo, essas atividades são menos intensas, digamos assim, e portanto temos menos ruído. Agora, e os nossos dados demonstram que nós temos hidrofones espalhados em vários pontos dos Açores, e principalmente aqui na zona do Faial do Pico, mas também em alguns montes submarinos, por exemplo, entre o Faial e as Flores, que estão a medir os níveis de ruído, e portanto nós sabemos que esses níveis de ruído são geralmente bastante inferiores àquilo que se passa noutros sítios. Mas há determinadas atividades que estão muito perto de determinados animais sensíveis e que são geradoras de ruído presente. É o caso do whale watching, não é? Como é óbvio, não é? Nós temos... Peço desculpa, Mónica, por estar a interromper, mas já que temos aqui comentários, está aqui o Luís Garcia, por Achas na Fogueira, e a perguntar quando é que vamos resguardar os cetáceos, nomeadamente os golfinhos de riso residentes, da confusão das empresas de observação. Bom, isso pronto, não, talvez não é uma questão dos Açores. Mas é uma questão preponderante aqui na região dos Açores, em que realmente vivemos do turismo de natureza, bastante. Sim, obviamente que é um fator importante de introdução de ruído, e lá está, é das tais fontes de ruído que podem não ser muito intensas, mas são constantes, são muito constantes. Durante a época do whale watching, nós sabemos que temos vários barcos a saírem para a mesma zona e que se aproximam muito dos animais, não é? Portanto, ao contrário dos navios de transporte marítimo, por exemplo, ou mesmo dos navios passageiros que estão nas suas rotas e, portanto, não se aproximam propositadamente dos animais, aqui é ao contrário, não é? São barcos que andam atrás dos animais durante algumas horas. Esses barcos, obviamente, que fazem ruído e esse ruído está muito perto dos animais e, portanto, é óbvio que será uma fonte de perturbação para estes animais. Nós estamos a trabalhar nisso, temos alguns projetos de investigação que pretendem precisamente perceber melhor, por um lado, esses níveis de ruído, quais as características desse ruído e de que forma é que isso perturba e pode ter efeitos negativos nos animais. Lá está, mais uma vez a preocupação é ser uma fonte de ruído continuada, não é? Digamos, chamamos-lhe quase crónica. Durante a época do whale watching, o ruído na proximidade dos animais é crónico. O único momento em que eles descansam é durante a noite, eventualmente, quando não há barcos de whale watching, não é? E, portanto, isto é uma fonte de preocupação. E eu penso que é uma fonte de preocupação claro, para nós investigadores e para quem trabalha na área da conservação, mas eu também já falei com muitos operadores do whale watching que têm esta consciência, portanto eu sei que também é uma fonte de preocupação para eles. Lá está, voltamos àquilo que falávamos há bocado. O que é que se pode fazer? Pode-se eventualmente tentar introduzir alterações nesses barcos, por um lado, que impliquem que que gerem menos ruído e que esse ruído irradie menos, por um lado, e por outro, temos que controlar a própria atividade, o número de barcos que estão à volta dos animais, o número de horas que estão presentes à volta dos animais, se calhar pensar aqui em momentos em que a atividade tenha que parar para os animais terem algum descanso e poderem não ter o ruído sempre presente. Portanto, são formas diferentes de eventualmente mitigar este problema. Agora, digamos que lá estamos a trabalhar ainda para perceber
quais são os impactos desse ruído nos animais e o que é que temos que fazer para eventualmente minimizar este problema. O Luís Garcia pergunta se a formação e sensibilização dos operadores não seria uma solução. Claro, sim, também lá está. É como todos nós, se formos mais conscientes do problema, nós próprios seremos os primeiros a mudar as nossas atitudes, não é? E portanto, se os operadores que têm barcos e que têm uma atividade que é geradora de ruído e que pode perturbar os animais, se eles tomarem essa consciência, se aperceberem dos impactos, poderão ser os primeiros a atuar, a ter formas de atuação que minimizem isso. Lá está, não se aproximando tanto, passando menos tempo com os animais, dando mais descanso aos animais, etc. E podes-me falar um bocadinho do conceito de mapas de ruído? Em que é que consistem mapas de ruído? Os mapas de ruído são precisamente construídos utilizando a modulação, utilizando os dados da modulação, ou seja, a partir do momento em que nós conhecemos uma fonte sonora que é responsável pelo ruído, caracterizamos o ruído, não é? Sabemos o nível, a intensidade de som, as frequências, se ele é mais grave, se ele é mais agudo, a partir daí, e sabemos onde é que a atividade que gera o ruído se localiza no espaço e no tempo, conseguimos a partir daí construir mapas em que, no fundo, modelam, prevêem o ruído que é emitido por uma determinada atividade e a forma como ele se propaga. E, portanto, no fundo, conseguimos ter, a partir da informação do ruído e das atividades humanas, conseguimos construir um mapa com o nível de ruído para uma área muito grande, não é? Isso é uma das coisas que nós estamos a fazer juntamente com outros colegas da Universidade do Algarve e no âmbito de um projeto internacional muito grande que tem mais de 30 parceiros e que estamos precisamente a tentar criar mapas de ruído para o Atlântico Norte todo, ou o Atlântico Nordeste, tanto para a parte do Atlântico Europeu, digamos assim, em que vamos ter um mapa para o Atlântico inteiro e depois vamos ter em determinadas zonas pontuais um mapa de alta resolução, ou seja, um mapa que nos permita quase dia a dia e quase quilómetro a quilómetro perceber qual é o nível de ruído naquele ponto. E os Açores são um destes casos de estudo. Portanto, nós vamos ser um dos casos em que vamos ter um mapa de ruído desenvolvido para a região dos Açores de altíssima resolução no espaço e no tempo. E, obviamente, que o objetivo não é ficarmos pelo mapa de ruído. O mapa de ruído, digamos que é um primeiro passo. O objetivo depois, obviamente, é cruzar esse mapa de ruído com a informação que nós temos da distribuição dos animais, que é por avistamentos dos animais no mar, quer pelos nossos trabalhos de seguimento de telemetria e tentar perceber exatamente quais são as áreas em que o ruído é mais elevado e onde é que essas áreas se sobrepõem, digamos que entram em conflito com as áreas que são importantes para os estácios aqui na região. Com isto, esperemos levar esta informação ao Governo Regional dos Açores para, eventualmente, despertar para a necessidade e para ver se existe a necessidade de criar aqui determinadas medidas de minimização do problema do ruído e onde é que temos que atuar, em que altura do ano é que temos que atuar, consoante também as espécies que forem, obviamente, mais sensíveis, não é? A cada tipo de ruído. Pronto. E é isto, digamos que o mapa de ruído é uma das bases de trabalho mais importantes para se poder atuar e arranjar medidas e formas de minorar este problema. Exatamente, trata-se de uma ferramenta que servirá para informar os decisores, para aplicarem medidas de conservação, regulamentações que potencialmente possam ajudar a mitigar o problema do ruído subaquático.
Exatamente. Mónica, estamos a aproximar do final da sessão, já vamos avançadas no tempo. Não sei se queres fazer mais algum comentário acerca do ruído, de algum ponto que não tínhamos falado ainda. Não falámos de muitos, mas claro que isto espero eu que seja apenas uma primeira abordagem. As pessoas acho que agora podem ir à procura de informação, há muita informação disponível, claro, na internet, como é óbvio, para quem tiver vontade de aprender mais. Queria só deixar uma curiosidade. Obviamente, como as pessoas imaginam, com esta questão da pandemia, as atividades humanas no mar e em terra, claro, mas no mar, abrandaram substancialmente. Portanto, nós temos menos tráfego marítimo, algumas obras, algumas construções foram interrompidas, foram suspensas, etc. E, portanto, obviamente que isto é também uma oportunidade melhor para percebermos não só as questões da introdução do ruído, como o impacto do ruído nos animais. Só para que as pessoas tenham uma ideia, em determinadas zonas do mundo, o ruído das embarcações provocado pelo tráfego marítimo diminuiu 3 vezes, ou seja, passou a 1/3 do que era. Passou a 1/3 significa passar a um nível próximo daquele que existia há 40, 50 anos atrás nessas zonas do mundo. Portanto, é disto que nós estamos a falar. A diminuição, o abrandamento de determinadas atividades humanas implicam voltarmos quase a um ponto de há 40, 50 anos atrás em que havia muito menos ruído nos oceanos. Exato, isto numa era quase pré-industrial, em comparação com a situação de agora, o Covid foi uma excelente hipótese nula da situação de referência para muitas coisas. Obrigou-nos também, se calhar, a repensar um bocadinho, a refletir as prioridades, as nossas prioridades para o futuro e o que é que queremos deixar às gerações vindouras. Exatamente. Às vezes há mal se bem por bem. Este não é um exemplo, se calhar, muito agradável, mas obrigou-nos a parar para pensar. Muito bem, Mónica, olha, foi extraordinário. Muito obrigada pelo teu esclarecimento. Aprendi muito sobre o ruído subaquático hoje, espero que os nossos ouvintes também. E espero que eles também fiquem connosco até... vai começar uma sessão às 18 horas, com o nosso Norberto Serpa, que é um picaroto, mas um homem dos 7 mares, que está neste momento a fazer uma volta ao mundo e está na Polinésia. E então vai-nos contar as suas peripécias marítimas a partir da Polinésia. Espero que vocês gostem e conectem-se connosco com o oceano, com o Entre Mares e até já. Obrigada a todos. Obrigada, Wanda, obrigada a todos e obrigada às pessoas que estão aqui e aos seus comentários. Muito obrigada. É verdade, num dia de sol fantástico, temos bastante participação. Aliás, até aqui a nossa Ellen Martins nos diz que a quarentena deu descanso às baleias. Deu algum descanso, Ellen, deu sim, senhora. Obrigada a todos e obrigada, Wanda, por este Obrigada. bocadinho. Já agora, só para terminar, temos aqui outros ouvintes também a agradecer e a Catarina Árvula diz-nos que foi uma excelente exposição e muito esclarecedora. Muito obrigada. Obrigada, Catarina, também. Deus a todos.